Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado em nosso programa Propósito de Vida. E nesta manhã nós vamos meditar sobre a história de Esther e entenderemos que servimos a um Deus que é capaz de tirar pessoas do aprisionamento para a libertação. Ele é um Deus que pode transformar humilhação e exaltação na sua vida, pois a sua palavra nos diz no livro de 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda como Deus pode operar isso em sua vida e também o que é necessário ser feito para você desfrutar de todos estes milagres do Senhor. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os enfeites e os seus alimentos, como também a lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar por as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. E desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tomava a segunda casa das mulheres debaixo da sua mão Zazazás. Eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o Senhor a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Irmãos, este é um texto muito interessante. Este é um texto que nos chama, que nos desperta para algumas reflexões. O livro de Esther, irmãos, dos 66 livros da Bíblia, é um livro diferenciado. Pelos judeus, Esther é considerada pelos judeus a mulher mais bela, mais linda de toda a Bíblia. Pelos judeus. Então, é um livro diferenciado. É um livro onde o nome do Senhor não aparece em nenhum momento. Desde o início
ao término do livro de Esther. Também não aparece o nome do nosso adversário. É um livro diferenciado. Mas duas verdades proféticas o Espírito Santo nos mostra através deste texto que nós lemos. A primeira é que o Deus de Esther também é o meu e o seu Deus. O nome Esther, que no idioma persa significa estrela, é o mesmo Deus que evitou que o povo judeu sofresse um ataque, um genocídio, haveria morte em massa. Então, aquele mesmo Deus que agiu na época de Esther, também está aqui comigo e com você. Uma outra coisa que eu aprendo, irmãos, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, é que para acontecer com você o mesmo que aconteceu com Esther, para Deus tirar você de onde você nem imagina, para Deus tirar você de situações e circunstâncias adversas e te colocar em lugar de honra, para cumprir, como já foi ministrado aqui, dupla honra na sua vida, para cumprir na sua vida surpresas, é necessário que você também passe, que você também viva, que você também enfrente as mesmas fases que enfrentou Esther. E a primeira fase, irmãos, que eu quero compartilhar com você, Esther, os teólogos e a história confirma que Esther, aos 4 anos de idade, perde os seus pais. Através de uma invasão persa, são assassinados e ela assiste tudo aquilo, o pai e a mãe. Esther perde os pais. E aquela menina então começa a crescer e começa a perceber que ela é diferente, que as coisas com ela são diferentes, que algumas crianças têm algumas coisas que ela não tem, que algumas crianças têm os pais que ela não tem. Aquele pai que simboliza a estrutura, a orientação, o conselho, a segurança, o pai que leva no altar, o pai que vai dar honra, ela não tem. Ela também não tem a mãe, a conselheira, a amiga, a companheira, a orientadora, a confidente, e ela também não tem. Esther começa então a viver a primeira fase, que é a fase do perder tudo, é a fase da solidão, é a fase do sentimento de abandono, é a fase do sentimento de desprezo, é a fase do perder tudo, é a fase que nós precisamos aprender que para ganhar é necessário perder, para ganhar é necessário renunciar, para ganhar é necessário perder, para ser honrado. Antes de ser honrado, você vai passar por uma prova. Antes de ser honrado, você vai passar por um sentimento de solidão, de estar sozinho. E não existe na história da Bíblia nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que foi honrado, mas que antes não passou por esta fase, não viveu esta fase. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis 22:9 que Abraão levou o seu filho até o monte e estava ali sozinho para imolar o filho. Antes do milagre acontecer, antes da vitória chegar, antes da providência acontecer, ele estava sozinho. Ele não sabia o que Deus iria providenciar. A Bíblia nos conta também, irmãos, que Davi passou pela mesma situação. No livro de 1 Samuel 16:11, a Bíblia diz que Samuel chegou e faz uma pergunta: acabaram os filhos? Acabaram os mancebos? E Jessé tem que dizer: não, tem um que está lá sozinho, pastoreando a malhada. Estava sozinho, esquecido, desprezado. A Bíblia também nos conta sobre Moisés, no livro de Êxodo, irmãos, capítulo 3, verso 2, que ele estava sozinho, e Deus se manifesta no deserto, a sarça se acende, estava só. E por que não falar
do centro da nossa vida, Jesus. Jesus, antes de ter um nome que está sobre todo nome, que pelo nome dele, todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, vai ter que se dobrar. Antes, ele esteve sozinho. A Bíblia diz, no livro de Mateus 4:1, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto, e ele estava ali sozinho. E a Bíblia diz que nesse mesmo texto, lá no capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz então que Satanás o leva no lugar mais alto e propõe a ele todos os reinos. Eu quero te dizer e refletir com você um instante sobre Jesus. Nem todo deserto que você passa, nem todo deserto que você vive é o adversário que te leva. E também nem todo lugar de exaltação, nem todo lugar alto é o Deus que te coloca. Às vezes, irmãos, é preciso refletir. Mas a primeira fase da vida desta moça foi a fase da solidão, a fase do abandono, a fase de viver órfã. E a Bíblia diz então que ela vive uma segunda fase. Segunda fase. E a fase que eu denomino das surpresas. Das surpresas. Irmãos, quando você está passando uma prova, quando você está passando uma adversidade, quando você está passando uma luta, sempre vem à sua mente alguém que você pode procurar, alguém que você pode recorrer, alguém que você acha, olha, se acontecer isso comigo, os meus pais vão fazer isso. Se acontecer isso comigo, tal pessoa vai fazer isso. Qual é a esperança de alguém que perde os pais? Ser cuidada pelos avós. Ser cuidada pelos avós. Não tendo avós, quando alguém perde os pais, qual é a esperança? Que seja cuidado por alguns dos tios. Mas a Bíblia nos registra aqui que ela foi recolhida, foi cuidada, foi assumida por Mardoqueu. Mardoqueu era seu primo, mas a Bíblia nos registra aqui que ela teve surpresas. Os avós não puderam, os tios não puderam, quem cuidou foi o primo mais velho. Às vezes é assim, irmãos, você está contando que o amigo, que é essa pessoa, que é aquela pessoa próxima, que vai abrir a porta para você. E de repente aquela pessoa fecha as portas. No momento da caminhada para a exaltação, você vai viver solidão, você vai viver abandono, mas você vai viver surpresas negativas e positivas. Eu quero profetizar que Deus vai enviar na sua vida um Mardoqueu para abrir as portas. Deus vai enviar na sua vida um Mardoqueu para te acolher. Deus vai enviar na sua vida aquele que menos você espera, para manifestar apoio, para estender as mãos para você. A Bíblia também diz, irmãos, que quando Jesus estava levando a cruz, ensinou os discípulos, ensinou, orientou, andaram com ele, viveram com ele. E lá no livro de Mateus 27:32, a Bíblia diz que tiveram que constranger um sirineu de nome Simão para ajudar a levar a cruz. Às vezes é assim, quem vai me ajudar a levar essa cruz? Aquele que você contava. A Bíblia diz ainda que teve um que negou ele 3 vezes. Por onde você esperava ajuda, às vezes não vem ajuda, mas Deus vai levantar Mardoqueu na sua vida. Deus vai levantar. Deus usa conexões para destravar o seu futuro. Onde você acha que não é, Deus traz a existência. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 1:27, irmãos, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você espera, não é do jeito que você quer. Prova disso, irmãos, só existe 2 menções sobre o que eu vou falar na Bíblia.
só existe 2 menções. Você pode pesquisar. A palavra e a frase, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. O primeiro quem disse foi José. Lá no livro de Gênesis 40:14, ele diz para o copeiro: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Lembra-te de mim. E o outro foi o ladrão da cruz. A Bíblia diz, lá no livro de Lucas 23:42, o ladrão diz ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia conta, irmãos, que em relação a José, o copeiro esqueceu dele e só foi lembrar depois de 2 anos. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. A Bíblia diz que o ladrão da cruz faz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando você busca Jesus, quando você busca o Senhor, irmãos, Ele está de braços abertos, é para agora. Em quem você quer confiar? No copeiro ou em Jesus? Onde você está colocando a sua confiança? No copeiro ou em Jesus? A Bíblia diz em Isaías 49:15: ainda que uma mãe que amamenta possa esquecer o seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece de ti. O Senhor não esquece dos seus amados. Primeira fase então para ser honrado, irmãos. Primeira fase da solidão, você vai se sentir sozinho. Segunda fase, surpresas negativas e positivas. Aquele que você contava não dá para contar. E aquele que você menos esperava é aquele que Deus vai levantar, é o Mardoqueu da sua vida. E a terceira fase, irmãos, a Bíblia diz, esse texto é lindo, a Bíblia diz que o rei Assuero tinha perdido 3 últimas batalhas, as 3 últimas guerras. E ele era um homem muito poderoso, comandava 127 províncias. A Bíblia conta lá no capítulo 1 em diante, 127 províncias que ia da Índia até a Etiópia. Ele tinha perdido algumas batalhas. Aí, para que ele pudesse mostrar o seu poder, a sua glória, ele convoca uma festa. Mas não é uma festa qualquer. Ele convoca uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. E nos últimos dias, nos últimos 7 dias, mais 7 dias, a festa seria no pátio do palácio, onde comida e bebida seriam à vontade. A Bíblia diz que ele queria mostrar a sua grandeza, o seu poder, o seu reino, as suas posses, os seus utensílios, queria mostrar tudo. E a Bíblia diz que na última semana, lá no livro de Esther ainda, no 1:10, a Bíblia diz que o coração dele já estava alegre com a bebida. E ele pede aos seus servos para convidar a sua rainha, Vasti, manda chamar Vasti. E ela se nega, falou: vou lá fazer o quê? O homem está alegre de bebida, né? Vou passar um negócio lá, vou lá fazer o quê? A Bíblia diz que ela se nega. E os conselheiros vêm e dão a notícia na frente dos príncipes. Na frente dos príncipes. E aí ele se levanta e diz: olha, Vasti não pecou só contra ti, rei. Ela pegou contra todos os príncipes. Porque se isso acontecer, se isso continuar assim, daqui a pouco as mulheres vão se rebelar. E aquilo entra no coração do rei. Ele então solta um edito e destrona Vasti. A Bíblia diz que passam 2 anos após isso. 2 anos. E ele vem de uma outra batalha, de uma outra guerra. E chega em casa, eu imagino que cansado da batalha, da luta, olha para o trono, olha para a cadeira de Vasti. E a Bíblia diz que ele lembra de Vasti. Deve ter sentido saudade. Os seus conselheiros falam: Senhor, mas o Senhor tem 400 concubinas, pode chamar uma delas aí. Mas ele não queria uma amante, ele queria uma esposa, uma companheira, alguém que pudesse ali, um ombro amigo, além de esposa, uma parceira. A Bíblia diz então que um conselheiro vê a situação daquele rei e dá uma orientação, apresenta uma sugestão e diz:
vamos recrutar em todo o reino as virgens, moças bonitas, belas, e elas serão preparadas, e elas serão separadas e preparadas. A Bíblia diz que eles conseguem selecionar 1.460 moças. 1.460 moças. E Esther estava nas 1.460. E elas passariam então por um tratamento de um ano de tratamento. Na pele, no cabelo, no vestuário. Mas havia um eunuco, um conselheiro do rei chamado Hegai. E Esther então vê este homem e começa a questionar Hegai. O que o rei gosta, o que ele não gosta, o que o rei quer, o que ele não quer. E eu estava meditando, todas as outras moças, né, a Bíblia cita aqui no verso de número 13, que havia a casa das mulheres, é o shopping da Pérsia. Elas iam então e recolhiam tudo que lhe agradasse. E elas teriam uma única oportunidade. A regra era a seguinte: elas entrariam perante o rei à tarde, passariam a noite, e na manhã seguinte, se o rei desejasse e a chamasse pelo nome, ela poderia ser constituída rainha. E a Bíblia diz então que Esther, irmãos, começa a se preparar, e ela querendo fazer a vontade do rei. E aí vai entrando uma e entra com uma série de joias, armações e tudo aquilo. E a Bíblia diz então que Esther continua procurando as orientações de Hegai. No livro de 1 Pedro 5,6 a Bíblia diz: humilhai debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao tempo certo Ele te exalte. Às vezes você não tem que fazer a sua vontade. Às vezes você não tem que fazer o seu querer. Às vezes aquelas outras moças estavam preocupadas e buscando atender às suas necessidades. Estavam preocupadas, vamos garantir o certo, porque ir no rei é duvidoso. Vamos pegar todas as joias que são possíveis, todas as especiarias, todos os adereços que são possíveis, porque isso é certo, está nos sendo autorizado. Ser a rainha ainda é duvidoso, mas eu quero te dizer, irmãos, não faça a sua vontade. Aprenda com Jesus, como está escrito em Lucas 22:42. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A Bíblia diz então que Esther era diferente. Ela falava diferente, agia diferente. Se ela se apresenta diante do rei, chega a oportunidade de Esther. Ela vai diante do rei, e o rei então olha e diz: você anda diferente, você olha diferente, você fala diferente, você é diferente. E cadê as coisas? Cadê as coisas, os adereços? Cadê as coisas? A Bíblia diz que ela então diz que ela quer agradar o rei, que ela veio para agradar o rei, que ela estava ali para agradar o rei. Então eu quero te dizer, irmãos, para fechar minha palavra, que para que você seja exaltado, para que você seja honrado, você busque agradar o rei. Você busque agradar o Senhor. Não fique buscando as coisas do reino. Não fique querendo as coisas do reino. Não fique querendo as joias do reino. Busque agradar o rei, porque se você agradar o rei, você terá o rei e terá todas as coisas do reino. O que às vezes tem nos atrapalhado, o que às vezes tem impedido muitas bênçãos, é que muitas pessoas estão querendo apenas as coisas do reino, estão esquecendo de buscar a fazer a vontade do rei. A Bíblia diz no livro de Colossenses 3:2: pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Busque agradar o rei, clame para agradar o rei, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje o nosso apelo é para que você venha restaurar a sua comunhão com o rei, para que você venha restaurar a sua intimidade com o rei. Nós não temos, para que você venha viver a dimensão de Deus.
busque agradar o rei, e o nome dele será glorificado, o nome dele será exaltado. Você terá a presença, e a presença que ofusca o inimigo, é a presença que te dá sabedoria, é a presença do rei que te dá vitória. Busque agradar o rei, e o nome do Senhor será glorificado. Aquela moça, Esther, não entrou com nenhum adereço perante o rei, não entrou com nenhuma das riquezas do reino, mas ela só entrou para agradar e fazer a vontade do rei. E a Bíblia diz que o rei amou aquela moça mais do que a todas as mulheres. Foi constituída rainha, libertou o seu povo, e o nome do Senhor foi mais uma vez glorificado. Busque agradar o rei, irmãos, e o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você perceber que para a vitória chegar é preciso enfrentar algumas fases durante a caminhada. E a primeira delas é aquela onde você talvez tenha o sentimento de estar sozinho em relação ao mundo. Mas deve ter sempre em seu coração que Deus nunca irá abandonar seus filhos, pois ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus nos diz no livro de Isaías 49:15 o seguinte: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A segunda fase possivelmente seja a fase das surpresas em relação às pessoas, ou seja, talvez de onde você aguarda ajuda e apoio pode não acontecer. Mas eu quero te dizer que servimos a um Deus, que é um Deus de todas as coisas e nunca irá te deixar desamparado em nenhuma situação. Continue sempre avançando. E por fim, eu que vou lhe dizer agora depende muito mais de você do que do próprio Deus. Eu estou falando das suas escolhas nesta vida, pois é preciso você escolher e priorizar sempre o Rei dos Reis. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, ao invés de buscar as coisas deste mundo, ou seja, as coisas do reino. Busque a Deus, pois a Bíblia nos diz, no livro de Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Faça isso e a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Nosso programa já está chegando ao final e eu te espero no próximo sábado. Mas antes de encerrar, quero te convidar a conferir nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de libertação. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.